Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, tutorial do Arctiv 3D, feito para quem quer aprender rápido para avaliar o programa ou para começar a projetar com ele. Nesta aula será mostrado como inserir os blocos em 2D e em 3D no Arctiv 3D. O Arctiv 3D mantém uma lista com os nomes de blocos em 3D e os blocos em 2D correspondentes. Quando você insere um bloco através desse comando de menu de blocos, o Arctiv 3D vai automaticamente inserir o bloco correspondente, dependendo do ambiente onde o bloco é inserido. Primeiro você escolhe na lista da esquerda qual é o menu que você deseja usar, e a seguir vamos escolher um bloco, por exemplo, esse sofá em 2D. Inserindo o bloco na planta baixa do pavimento térreo, fará com que o bloco correspondente em 3D seja inserido também no pavimento térreo. Qualquer operação que eu fizer aqui para modificar a posição, a rotação ou a escala desse bloco, vai ser refletida no bloco relacionado que está em 2D. Por exemplo, se eu mudo a escala para 2, escala em X, o bloco em 3D e o bloco em 2D modificaram. Se eu selecionar o bloco em 2D e desfazer a operação, ele volta ao normal, assim como uma movimentação que eu faço no bloco. Então você pode ter uma representação em 2D e uma representação em 3D do mesmo bloco e ter certeza que vai ser atualizado automaticamente a cada alteração. Agora veremos o que acontece quando o bloco é inserido em 3D. Vou apagar esse bloco que foi inserido, vou chamar o comando de menu de blocos novamente e vou inserir o bloco em 3D. Quando inserimos o bloco em 3D, o Arctiv 3D usa o pavimento atual, que é o pavimento térreo, e insere o bloco na cota do pavimento térreo no ambiente em 3D. O bloco em 2D não é inserido automaticamente em nenhuma das plantas baixas. Nós temos aqui o térreo, o segundo piso e a cobertura. Se eu seleciono o bloco em 3D e peço o comando de relacionar bloco, ele vai mostrar uma opção que diz associar. Nessa opção a gente pode conferir o bloco em 3D que está selecionado e o bloco de planta baixa que será inserido automaticamente. Apontando OK, ele insere o mesmo bloco nas 3 plantas baixas e mantém o vínculo. Se eu, por exemplo, rotacionar esse bloco, você verá o resultado nas 3 plantas baixas, porque os blocos estão relacionados. Se eu não preciso do bloco em uma das plantas ou mais, eu posso apagar o bloco sem interferir na relação que existe com os restantes. O comando de relacionar bloco também pode ser usado em 2D. Vamos analisar a situação anterior. Eu vou inserir o bloco na planta baixa. E agora desejo que ele apareça também nas outras plantas baixas. Basta selecionar o bloco em 2D, chamar o comando de relacionar bloco e associar. O bloco é inserido nas outras plantas e fica vinculado com o bloco em 3D ou com os blocos em 2D. Eu posso, por exemplo, selecionar o bloco aqui na cobertura, modificar a rotação dele, que todos os blocos serão modificados. Se eu não desejo esse bloco na planta de cobertura, eu posso apagar. Agora será inserido o bloco em 2D na planta baixa do segundo pavimento. Inicialmente eu vou chamar o comando cônica para permitir uma visão interna do nosso projeto. Chamo o comando cônica e na planta baixa do segundo pavimento eu informo o ponto da câmera, aqui assim, e o ponto do alvo, que seria aqui assim. Informo qual a viewport que será usada para a cônica e o comando gera a visualização em perspectiva cônica. Eu posso acionar novamente o comando cônica para fazer alguns ajustes nessa viewport, assim como posso usar também os comandos normais do AutoCAD para isso. Aqui no comando cônica nós temos uma linha horizontal nesse quadro direito que é a direção da câmera para o alvo. Se eu começo a clicar aqui para baixo, a câmera começa a olhar para baixo. É isso que eu quero, olhar o pavimento térreo e o segundo pavimento ao mesmo tempo. Eu vou agora chamar o comando de pavimentos e tornar ativo o segundo pavimento. Vou chamar o menu de blocos e vou inserir um bloco em 3D
no segundo pavimento. Vou informar um ponto aqui e uma rotação. O bloco foi inserido aqui em 3D e não foi inserido aqui nas plantas baixas. Basta chamar o comando de relacionar bloco e pedir para associar, que ele vai aparecer nas 3 plantas baixas. Eu posso apagar as ocorrências que não me interessam. Eu vou apagar o bloco que foi inserido para inserir novamente, dessa vez na planta baixa do segundo pavimento. Aí é que está a grande vantagem. Você acionando o comando de menu de blocos, inserindo o bloco em 2D numa planta baixa, fará com que automaticamente ele seja inserido na cota certa em 3D também. O comando relacionar bloco também tem outras 2 opções que estudaremos agora. Selecionando um bloco em 3D ou em 2D, chamando o comando de relacionar bloco, nós temos também a opção excluir. Essa opção remove totalmente o bloco em 3D ou 2D associados. Eu vou repetir o comando para inserir novamente, para que possamos estudar aquela outra opção. Insiro novamente aqui na planta baixa do segundo pavimento. E agora, selecionando o bloco em 3D ou 2D, chamo o comando relacionar bloco e a opção remover vai fazer com que remova essa associação, de maneira que eu posso agora mover os blocos independentes, sem que uma operação reflita no outro bloco associado. Você também pode inserir os seus blocos que você já possui em 2D e em 3D na lista dos blocos relacionados do Active 3D. Basta inserir o seu bloco em 2D, selecionar o bloco que você acabou de inserir e chamar o comando relacionar bloco. Ele vai criar uma nova associação, onde você escolhe o bloco para a planta baixa, no caso o bloco em 2D, você escolhe também o bloco em 3D, desde que os blocos tenham as mesmas dimensões e o mesmo ponto de inserção, e a seguir escolha gravar no disco, apontando OK, passa para a lista padrão do Active 3D, e agora você tem o seu bloco em 3D relacionado. Movendo esse bloco em 2D, você vai ter o movimento também ocorrendo no seu bloco em 3D. Após ter sido criada essa associação, quando você inserir novamente o seu bloco em 2D ou em 3D, basta selecionar o bloco inserido e chamar o comando relacionar bloco, ele já vai trazer a associação que foi feita, inserindo o bloco correspondente em 3D. Para exercitar o que foi aprendido nessa aula, abra o arquivo tutorial Active 3D Apresentação e tente criar os blocos exatamente como aparece no projeto. Você verá a associação dos blocos em 2D e em 3D funcionando perfeitamente.